Então vamos lá, no capítulo 11, alimentando-se da palavra. Veja o primeiro capítulo de João, versículo 1 ao 4. No princípio, aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Você verá que Jesus é a palavra, o Logos, e que de fato devemos nos alimentar dele. Tomem e comam, isso é o meu corpo. Mateus 26, 26. Aí ele cita mais algumas referências desse mesmo versículo em outros textos. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem come minhas palavras alimenta-se delas, e por ela mede suas forças. A natureza espiritual do homem requer alimento espiritual. Veja, muitos cristãos estão morrendo por falta de alimento nutritivo. Eles estão fracos e doentios em sua vida de oração, e de amor e de fé, tudo porque estão subnutridos. A pregação é constituída de teorias de homens em vez da palavra de Deus, e todos os cristãos precisam se alimentar da palavra de Deus. Jó 23:12 diz: Dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão de cada dia. Esta deveria ser a atitude contínua do Filho de Deus para com a Bíblia, a palavra de Deus tendo primeiro lugar em sua leitura e meditação diária. Atos 20:32 diz: Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Santificados significa separados também. É a palavra que nos dá herança em Cristo. Vocês a aceitaram, conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês. Os que creem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. É a palavra viva que habita em nós, que nos torna trabalhadores eficazes para Cristo. Capítulo 12. Confissão para a salvação. Assim como a salvação ou a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus, é trazida à nossa vida pela confissão da nossa boca, todos os outros dons, a confissão procede à posse. O que você confessa é o que você possui. Eu ouso dizer agora que você possui exatamente o que confessou. Isso funciona tanto para o bem, tanto para o mal. Saúde e doença, coragem e desânimo, abundância e falta, força e riqueza, você possui exatamente o que confessa. O que você diz é o que você recebe. É claro que a palavra salvação é uma das grandes palavras da Bíblia. Ela inclui tudo. Isso inclui o suprimento de todas as necessidades do corpo e da alma. Tudo é providenciado na salvação. É muito importante que você preste atenção no que confessa. Palavras de confissão são palavras de fé que fazem maravilhas. O mesmo acontece com palavras de louvor. Davi disse: Bendirei o Senhor o tempo todo. Muitos cristãos erradamente louvam o diabo com a sua boca em vez de louvar o Senhor. Por exemplo, gente, presta atenção nisso aqui porque realmente faz todo sentido. Se você disser: o diabo andou atrás de mim o dia todo, está louvando ao diabo. Se você disser: estou desanimado, está louvando a pessoa errada. Se você disser: estou sobrecarregado com os meus problemas financeiros, você está louvando o adversário, que causou seu dilema financeiro. Se você disser: é difícil demais ter fé em Deus, está louvando o diabo, que é o autor da dúvida. Se você disser: tenho medo que isso possa ser câncer, está rendendo louvor ao diabo, o autor da doença. Se você disser: eu sou um derrotado, estou louvando ao diabo que derrota a sua vida. Se você disser: eu não tenho liberdade, está louvando o diabo que levou à sua escravidão. Se você disser: eu simplesmente não acredito que Deus perdoa os meus pecados, está louvando o diabo, que é o acusador dos irmãos, o autor da condenação. Mas se você disser: eu sempre triunfo em Cristo, está realmente louvando ao Senhor. Amado, esteja o seu louvor continuamente na boca.
Como você pode falar sobre a sua doença e louvar o diabo que o afligiu? Como você pode falar da sua fraqueza e louvar o maligno que reduziu a fraqueza? Como que você pode falar em carência e honrar aquele que golpearia com a pobreza? Como você pode falar sobre a insônia, elogiando assim um ladrão que rouba o seu divino sono de você? Você deve ordenar suas palavras corretamente, pois Deus diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Se você disser: eu simplesmente não posso amar os outros, louvará o autor do ódio, que rouba a legítima herança do amor de Deus no seu coração. Se você disser: eu não sinto mais a presença de Deus comigo, está louvando o diabo, que anularia a verdadeira palavra de Deus que declara: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Se você disser: eu não tenho unção, louvará o diabo, que tenta tornar sem efeito a palavra de Deus, a qual enfaticamente declara: a unção que receberam dele permanece em vocês. Se você disser: eu simplesmente não posso fazer nada contra este ataque demoníaco em mim, louvará o diabo, que o faz desacreditar das palavras de Deus que diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão os demônios. Você não deve dar louvor ao diabo, embora o tenha feito por desconhecimento ou ignorância. O seu testemunho deve ser: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O que você diz é o que você consegue. Novamente, Davi disse: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Com as suas palavras você pode exaltar o Senhor ou enaltecer o diabo. Se você disser: eu sou livre para a liberdade que Cristo me libertou, então exaltará o Senhor. Se você disser: estou me regozijando porque meu nome está escrito nos céus, enaltecerá o Senhor. Se você disser: Deus não me deu o espírito de covardia, engrandecerá o Senhor. Se você disser: Deus nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, engrandecerá o Senhor. Se você disser: graças ao poder do Espírito do Senhor estou cheio de força e de justiça, exaltará o Senhor. Se você disser: o Senhor é o meu refúgio forte, enaltecerá o Senhor. Se você disser: como os meus dias, assim será a minha força, glorificará o Senhor. No entanto, se você disser: eu não posso ganhar meus entes queridos para Cristo, enaltecerá o diabo. Se você disser: eu não posso pagar as minhas contas, engrandecerá o diabo. Se você disser: eu não posso testemunhar com poder, sou fraco e anêmico como cristão, quando se trata de dar testemunho, engrandecerá o diabo. Se você disser: minhas orações nunca são respondidas, engrandecerá o diabo. Se você disser: eu não consigo superar o excesso de peso, enaltecerá o diabo. Se você conta às pessoas os seus problemas para obter a simpatia delas, enaltecerá o diabo. Enaltecer o Senhor é um segredo vital de fé ativa. Paulo nos mostrou um tremendo segredo de fé em Filemão 6. Ora para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Observe que a sua fé torna-se eficaz quando você reconhece o bem que está em você em Cristo Jesus. A palavra conhecimento é outra palavra para confessar ou afirmar. O conhecimento de todo o bem que está em você, em Cristo Jesus, torna sua fé eficaz. Observe que todo o bem dentro de você, em Cristo, não em suas próprias realizações. Quanto mais eu trato com pessoas e ouço as suas declarações desconcertantes de como é difícil confiar em Deus, me convenço que isso tudo é um dos dispositivos sutis do diabo, dos quais não devemos ser ignorantes, fazendo-nos concentrar toda a atenção no nosso pecado passado, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas e erros. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, sua fé é incendiada pelo conhecimento de todo o bem em você em Cristo Jesus. Reconheça o que possui em Cristo e depois siga-o para o nível da confissão e da declaração. Claro, se você tem uma confissão má, uma confissão negativa, reconhecendo outras coisas diferentes de todo o bem que existe em você por meio de Cristo Jesus, seguirá para o nível da derrota, do fracasso, da fraqueza e da carência. Recua-se a fazer isso. Gente, como que é importante a gente usar a nossa boca para declarar aquilo que está de acordo
com o que Deus fala sobre nós. Olha só o poder que tem a nossa palavra. Deus, ele fez o mundo pelo falar. Ele falou, haja e ouve. Tudo vem pela fé. E isso funciona dos dois lados. Se você coloca fé nas coisas ruins, as coisas ruins continuarão acontecendo na sua vida. Se você continuar declarando que você é doente, se você continuar declarando que a sua vida é um fracasso, que você não consegue fazer o que você deseja, que você não consegue realizar as coisas que você tem desejado, você está louvando o inimigo, porque é ele que coloca na sua cabeça que você não é capaz. Mas se você afirma que você é capaz sim, mesmo que você não esteja fazendo no momento, mesmo que você não esteja conseguindo fazer as coisas que você quer nesse momento, só de você declarar que você, como se você já estivesse vivendo, isso vai atrair, isso vai tornar com que vire realidade. Se você continuar falando só as coisas ruins que acontecem na sua vida, é mais disso que vai acontecer na sua vida. Quanto mais você fala coisas ruins, mais coisas ruins acontecem. E quanto mais coisas boas você fala, mais coisas boas acontecem. Eu coloquei um documentário lá no grupo, para o pessoal do grupo assistir, que fala sobre a lei da atração, né? Que pra mim é fé. O pessoal fala lei da atração, mas é fé. É você acreditar naquilo que você não vê. E nós precisamos ter essa sabedoria de usar a nossa boca para estar de acordo com o que Deus fala sobre nós. Ao mesmo tempo que a gente louva a Deus, a gente atrai coisas boas pra gente. Continuando, capítulo 13. Eu o livrarei. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrarei. Salmos 81, versículo 7. Isso soa como uma experiência pessoal, uma folha tirada de sua própria história. Nós clamamos e ele nos ouviu. Em certa reunião, outro dia, pedi que levantassem as mãos aqueles cujas orações tiveram sido respondidas, desde a nossa reunião na semana anterior. Rostos brilharam, as mãos se ergueram e pudemos ouvir vozes cheias de louvor falando de suas orações respondidas. Muitos clamaram em sua angústia, e Deus respondeu com fidelidade. Nós chegamos com os nossos fardos e sofrimentos, e Ele os levou. Nós viemos com os nossos cuidados, e Ele os assumiu. Viemos com as nossas enfermidades, e Ele as curou. Nosso coração está cheio de louvor e adoração, porque sabemos que Deus de todo o universo é o nosso próprio Pai. Ele nos ama. Se Ele carregou Israel em seus braços, carrega-nos em seu coração. Se Ele gravou na palma da sua mão e nos escondeu em Cristo. Riqueza das riquezas de sua glória e amor. Nós clamamos e Ele nos respondeu. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, disse o mestre. Observe bem, ele disse, eu farei a você. Pede, ora, intercede e ele responderá, fará e agirá. Jesus deixou bem claro que quando a gente pedir no nome dele, ele vai realizar. Nós precisamos ter fé nisso. Por que não acontece? Por que quando a gente ora, muitas vezes as nossas orações não são respondidas? É porque simplesmente a gente ora e não acredita. Agora eu vou falar uma coisa que vai pirar a cabeça de vocês. Quando a gente usa aquele versículo que Jesus fala assim, não useis de vãs repetições, porque quem faz isso são os gentios, né? Que acham que por tanto falar, a sua oração será ouvida. E muitos cristãos usam esse versículo para criticar os católicos, falando que eles repetem ali a reza, mas quando a gente pede para Deus a mesma coisa o tempo todo, a gente está fazendo o que Jesus fala, para a gente não usar vãs repetições. Quando a gente pede pela mesma coisa, a gente está mostrando que a gente não tem fé. Será que a gente precisa continuar pedindo pela mesma coisa para que a gente convença a Deus de nos dar? Deus não precisa ser convencido. Tudo já foi feito através de Jesus. Tudo já foi feito. Quando Jesus morreu naquela cruz, tudo foi consumado. Então, você não pede por algo que você já tem. Jesus já te deu. Então, agora você precisa acreditar e tomar posse. E, nossa, eu já ouvi tantas pessoas falando assim,
que a gente não deve falar a mesma coisa o tempo todo, e não sei o quê. Mas não é exatamente a reza dos católicos que representa isso. Mas quando a gente continua a pedir pela mesma coisa o tempo todo. Tá? Oh, Deus, me dê saúde, me dê saúde. E Deus está falando assim, filho, eu já te dei. Eu te dei quando Jesus morreu na cruz. Deus, me dá prosperidade, eu preciso vender, eu preciso pagar minhas contas. E Deus está falando assim, eu já provi quando Jesus morreu lá na cruz. Tudo foi feito. Não há mais nada para se fazer porque tudo já foi feito. E você precisa crer nisso. Você precisa crer de todo o coração nisso. Você precisa declarar essa verdade até que ela torne realidade em você. Você tá com enfermidade? Você tá com uma doença hoje? Não olhe para essa doença. Jesus, ele já te curou. Comece a declarar a cura. Eu sou curada. Tá doendo? Você vai tomar o remédio? Não para de tomar o remédio, não. Pega o remédio e vai tomar, falando assim, eu sou curada. Jesus já me curou. Tô tomando esse remédio, mas Jesus já me curou. Se precisa, eu tenho psoríase no braço, e todas as vezes que eu vou passar a pomadinha, eu declaro cura. Tá ali, mas eu sei que eu sou curada. Jesus já me curou. E vai chegar o dia que não vai ter mais nada no meu corpo. No meu espírito eu já tô curada. Agora eu preciso acreditar nisso, eu preciso declarar isso até que isso também se torne realidade na minha vida. E isso em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, no trabalho, na família. Sabe, quando você tem problemas com o seu companheiro, com a sua companheira, declare que aquela pessoa é uma pessoa boa, que é uma pessoa perfeita para você. Declare o bem sobre a vida daquela pessoa. Quanto mais você reclama daquela pessoa, mais aquela pessoa vai continuar sendo o que ela é. E muitas vezes a gente olha para o outro, não só em relação ao cônjuge, mas da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao redor, e a gente vê o quanto que aquela pessoa pode mudar, e a gente esquece de olhar pra gente e ver o que a gente pode mudar. Sempre é o outro que pode mudar em nós. Será que para essa mudança atingir outras pessoas não tem que partir de nós mesmos? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, usar a nossa boca para declarar aquilo que tá na palavra, aquilo que Deus fala sobre você. Ele não te deu espírito de medo, de covardia. Você é criativo. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as características que tem Deus tá em você. Você já pensou nisso? Todas as características que tem em Deus tá em você. Por que você tem permitido se sentir covarde, sentir medo, sentir ansiedade, sendo que você tem a mesma característica que o seu pai, que o Criador? Não faz sentido. Então, comece a usar a sua boca para alinhar o seu coração com o coração de Deus. Continuando, capítulo 14. O sumo sacerdócio de Jesus. O ministério de Jesus à direita do Pai é um dos traços mais característicos da revelação paulina. O problema da autoria de Hebreus é estabelecido. Hebreus é uma parte dessa revelação. Ninguém mais poderia tê-lo apresentado como Paulo fez. Hebreus não fala, né, quem foi que escreveu, mas realmente é muito, assim, óbvio que quem escreveu foi Paulo, né? As palavras de Paulo são bem conhecidas, assim, o jeito que ele fala, o jeito de pregar, e Hebreus realmente parece que foi Paulo que escreveu, tá? Ninguém poderia ter apresentá-lo como Paulo fez a nós, tá? É uma revelação do que Jesus fez a partir do momento em que ele se fez pecado. Que ele se fez pecado na cruz até que se sentou à direita do Pai. A obra toda nos foi apresentada nessa maravilhosa revelação. Não somente Paulo dá a conhecer que Cristo fez por nós, em seu ato substitutivo, como também ele torna conhecido o que o Espírito Santo, por meio da palavra, quanto a obra substitutiva de Cristo faz na vida do indivíduo. Existem, na verdade, 4 fases dessa revelação. Primeira, o que Cristo fez por nós. Segunda, o que o Espírito Santo, por meio da palavra, faz em nós. Terceira, o que Jesus está fazendo agora por nós à direita do Pai. Quarta, o que o seu amor faz por nós, por nosso intermédio no nosso ministério.
no seu ministério, quer dizer. Nós gastamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós, mas muito pouco tempo no que Ele faz em nós, e até menos no que Ele está fazendo agora em seu sumo sacerdócio à direita do Pai. Todo o seu ministério por nós teria sido completo fracasso se Ele não tivesse conduzido até agora a direção do Pai. Jesus morreu como cordeiro. Jesus morreu como cordeiro, mas ressuscitou como sumo sacerdote. Seu primeiro ministério após haver sido ressuscitado dentre os mortos. É ilustrado em João 20, no versículo 15 ao 18, que registra o encontro de Jesus com Maria após a sua ressurreição. Ela lançou-se aos seus pés e não se espante. Ele lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que ele quis dizer? Ele morreu como um cordeiro substituto, ressuscitou como um sumo sacerdote. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, não nas coisas relativas ao homem, mas nas coisas relacionadas a Deus. A reivindicação de justiça tem de ser satisfeita e as necessidades do homem têm de ser atendidas. Era necessário que, como sumo sacerdote, Jesus fizesse a propiciação pelo pecado do povo. Isso está registrado em Hebreus 9, no versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a redenção eterna. Cristo veio. De onde ele veio? Do lugar aonde ele fora como substituto, quando atendeu às reivindicações de justiça, onde ele satisfez as reivindicações da Suprema Corte do Universo contra a humanidade rebelde. Ele teve que levar o seu sangue até o lugar santíssimo e selar com ele o documento da nossa redenção. Agora, seu sangue é a garantia da integridade da nossa redenção. Assim como o sumo sacerdote da primeira aliança levava o sangue para dentro do lugar santíssimo uma vez por ano e fazia a expiação anual, Jesus levou seu próprio sangue até lá, fez uma eterna redenção de uma vez por todas. Para os israelitas, a expiação significava simplesmente cobrir o pecado, que era levado pelo bode expiatório. A natureza pecaminosa no homem que o fez transgredir a lei, não o ato em si, mas a causa do ato, era antagônica a Deus e tinha de ser coberta. Para ser claro, não foram os pecados do homem que haviam competido que precisavam ser retirados, e sim a natureza pecaminosa do homem, que precisava ser exterminada. Essa natureza de pecado é a morte espiritual, a natureza de Satanás. Então Jesus veio e tirou aquela natureza pelo sacrifício de si mesmo. Gente, muitas pessoas não têm esse conhecimento. O que eu vou falar aqui, poucas pessoas têm esse entendimento e muitas pessoas até criticam esse entendimento. Mas se vocês tiverem dúvidas, tá tudo lá na Bíblia. Peçam para o Espírito Santo revelar para o coração de vocês e testificar o que eu vou falar. Quando a gente fala de Bíblia, não dá para afirmar, né? Não dá para você simplesmente pegar a sua teoria e tomar aquilo como uma verdade absoluta e querer que as pessoas engulam aquilo, né? Cada um tem o seu jeito de buscar, cada um tem o seu jeito de falar com Deus e Ele vai revelando a você conforme você for buscando e conforme o seu coração também. Então, em questão da salvação, de Jesus ter pago pelos nossos pecados, em Hebreus fala que Jesus ele levou o seu sangue e ele nos purificou e ele perdoou os nossos pecados de uma vez por todas, definitivamente. E muitas pessoas não pegam esse definitivamente como definitivamente mesmo. E falam, não, Jesus te perdoou,
Mas se você pecar, aí você perde a salvação. E isso não acontece. Jesus morreu na cruz para que você fosse realmente salvo de uma vez por todas. Então, não é o pecado que vai fazer com que você perca a salvação. Não existe perder a salvação. Quando a gente fala de perder, é algo que você não quis. Eu perdi alguma coisa. Você quis perder aquela coisa? Não. A única forma de você perder a salvação é você simplesmente falar que não crê mais em Jesus. É você tomar a decisão que você não acredita mais em Jesus e renunciar à sua fé. Aí sim, você vai renunciar à sua fé, você vai renunciar à sua salvação. Mas quando Jesus morreu, o sangue dele foi suficiente para perdoar o seu pecado de ontem, o de hoje e o de amanhã. Como que a gente pode dizer que Jesus pagou só pelo nosso pecado de ontem? Será que então o sacrifício de Jesus não é suficiente para pagar todos os nossos pecados? E quando a gente lê isso em Hebreus, fica muito mais claro. Quando lê em Romanos, fica muito mais claro. Quando eu comecei a olhar para a Bíblia com os olhos de Jesus, colocando Jesus em tudo, e a graça dele, que é o favor imerecido, você não merece ser salvo, mas ele mesmo assim te salvou. Isso é graça, não é por merecimento. Fica tudo mais claro. Quando a lei veio, Deus enviou Moisés para salvar o povo do Egito, que estava sendo aprisionado lá, oprimido pelo rei do Egito. E Deus envia Moisés para resgatar o povo, para salvar o povo. E aí, quando o povo passa pelo deserto, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar e a lembrar da sua escravidão e querer voltar para aquilo. Eles começam a lembrar e sentir saudade das cebolas que eles comiam lá, sabe? Eles não confiaram em Deus e acharam que era melhor eles voltar do que continuar crendo em Deus ali, que Ele ia prover em tudo. Deus fez chover comida, Deus fez cair comida do céu. Durante a noite, que era fria, Deus cobria eles para que eles não sentissem frio. Durante o dia, que era muito quente, Deus mandava uma nuvem para fazer sombra, para que eles pudessem se refrescar naquele calor imenso. Deus proveu em tudo, e mesmo assim eles murmuraram. E quando Moisés foi subir no monte para se encontrar com Deus, e Deus pediu para que Moisés fosse com o povo, porque Deus queria se relacionar com o povo, eles tiveram medo. E eles pediram para Moisés ir sozinho, Moisés, vai lá, conversa com Deus, aí tudo que Deus mandar a gente vai fazer. Como se eles fossem capazes de fazer qualquer coisa que Deus mandasse. Mas tudo que Deus queria e quer de nós é relacionamento. Moisés subiu e aí Deus deu a lei, Moisés falou o que o povo tinha dito e Deus deu a lei. E a lei serve justamente para mostrar para o homem o quanto que ele é falho e quanto que ele precisa de um Salvador. A lei serve para mostrar o nosso pecado. Sem a lei, a gente não teria conhecimento do pecado. Então, a gente teve o conhecimento do pecado, da nossa natureza pecaminosa, através da lei. Só que as pessoas se concentram em apenas 10 mandamentos. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver que são 613 leis. Quem é capaz de cumprir 613 leis? Me diz aí. Se 10 mandamentos você não é capaz de cumprir, você guarda o sábado? E as pessoas falam, não, mas o sábado é tradição dos judeus. Mas está na lei. Está lá, é um mandamento bíblico. Então, se você cumprir um e não cumprir os outros, você está falhando. A lei é para ser, ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Então, quando os fariseus, eles se enchiam que eu cumpro a lei. Paulo e Pedro falavam que eles eram irrepreensíveis em questão da lei, porque eles cumpriam tudo bonitinho. Quem é que cumpre 613 leis? E aí as pessoas, elas tentam ser as santas, cumprindo a lei, pregando os mandamentos, só que por dentro ela não é transformada, porque ela tá ali,
eu vou para a igreja todo dia, eu pago o dízimo, eu faço boas obras, eu não cometo adultério. E o coração tá lá, cheio de maldade. Tá adulterando em seu pensamento, tá pensando coisas ruins. E quando a gente crê em Jesus, que é a própria lei, e que Jesus veio para cumprir a lei, porque Ele é a lei, Ele é a perfeição, a lei aponta para Jesus. A gente é transformado. Quando a gente deixa que o Espírito Santo entre nós, a transformação vai vir. E não é pela força do nosso braço, não é porque a gente, eu preciso cumprir a lei. Mas não, você cumpre porque Jesus mora em você. E Ele, através do Espírito Santo, te direciona a fazer o que é certo. Então, Deus deu a lei, o povo conheceu os seus pecados. E olha só como que isso é tão nítido, que a lei veio para revelar o coração, a natureza do homem, que o primeiro mandamento é: não adorarás nenhum outro Deus. E aí Moisés ficou lá no monte por 40 dias e 40 noites, e o povo lá embaixo esperando por Moisés, cansaram de esperar, e o que eles fizeram? Juntaram os despojos, né? Todo aquele ouro e prata que eles conseguiram, que o faraó deu quando eles saíram do Egito, e fizeram um bode de ouro e começaram a adorar. Eles nem tinham conhecimento da lei e já estavam descumprindo o primeiro mandamento. E aí quando Moisés desceu do monte e viu que as pessoas estavam adorando outro Deus, ele pegou a tábua que ele tinha escrito as leis e jogou e quebrou. E assim, muita gente fala, ele quebrou porque ele ficou bravo, né? Porque ele nem entregou as leis e o povo já estava quebrando o primeiro mandamento. E sim, eu acredito que ele ficou frustrado, mas também que ele não queria que as pessoas tomassem conhecimento daquilo, porque aquilo ia despertar mais o pecado. Presta atenção, faz o teste se você quiser. Mas quanto mais você toma consciência da coisa errada, mais você pratica essa coisa errada. Quanto mais você fala assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, quando pensa que não, você faz. E é isso que a lei faz em nós. Ela desperta o nosso lado pecaminoso. Ali veio, as pessoas viram o seu lado pecador, e Deus estava querendo falar assim, filhos, vocês são pecadores e vocês precisam de mim, vocês precisam de um Salvador. E vinde a mim, porque eu vou salvar vocês do pecado. O pecado não faz mal para Deus, ele faz mal para você. E muita gente fala, eu pequei contra Deus e agora Deus está triste comigo. Mas o pecado faz muito mal para você. E aí Jesus veio, ele cumpriu a lei, porque não teve nenhum outro capaz de cumprir a lei, senão Jesus, porque ele era perfeito. E então foi selado uma nova aliança. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E de uma vez por todas, o pecado de ontem, o pecado de hoje, o pecado de amanhã. Se você pecar hoje, você não vai perder a salvação por causa disso. Beleza, isso me dá liberdade para pecar? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. O pecado faz mal para você. Não é porque Jesus já perdoou os seus pecados que isso te dá passo livre para pecar. Então, nós somos salvos por Jesus. Ele morreu na cruz, ele nos salvou. E quando a gente entende isso e deixa que o Espírito Santo entre em nós e que ele nos direcione a fazer o que é certo, aí sim, a nossa vida começa a ser transformada. A gente começa a fazer o bem porque Jesus nos guia a fazer isso, ele nos ensina a fazer isso através do Espírito Santo. Quanto mais você conhece o amor de Jesus, quanto mais você se permite conhecer e provar desse amor, você vai se sentir amado. E por se sentir amado, automaticamente você vai querer expressar esse amor através da sua vida. E aí que você começa a querer fazer o bem para as pessoas, a querer estar na igreja, porque você quer estar com as pessoas adorando o Senhor, adorando aquele que te ama, aquele que está mostrando o quanto que você é amado. Então, tudo é por Jesus. Você não tem mérito nenhum. Deus fala que coloca no nosso coração tanto o querer quanto o realizar. Então não é mérito nenhum seu. Tudo vem pelo Espírito Santo, por Jesus. É tudo fruto do Espírito. Então, quando a gente tem esse entendimento que tudo
é por Jesus, que a mudança da nossa vida é por Jesus, que não é você na força do teu braço, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E você vai ver que as coisas vão começar a funcionar. Você vai ver que você vai ter mais sabedoria para tomar decisão. Você vai ter mais entendimento quando você for ler a Bíblia. Você vai saber o que fazer nos momentos difíceis. E quando você estiver passando por qualquer momento, ou difícil ou felicidade, você vai lembrar do que a palavra diz. E você vai achar, lembrei, vem na minha memória. Mas isso é o Espírito Santo falando com você. Todo mundo precisa saber da verdade, que nós precisamos de Jesus para ser transformados. Eu não me transformo primeiro para conhecer Jesus. Eu conheço Jesus e através desse conhecimento de quem Ele é, eu sou transformado. A transformação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem muita gente que está na igreja há anos e que não são salvos, porque não reconhece que precisa de um Salvador, porque não reconhece que a lei veio para revelar a nossa natureza pecaminosa e não para nos salvar. Viu que ela aponta quem a gente é, mas não dá o caminho do que fazer? Você precisa fazer o bem. Como é que você faz isso? Fazer o bem é fácil. Às vezes você faz somente para ter um reconhecimento ou para se sentir melhor. Mas a motivação do nosso coração deve ser por Jesus, por amor. Eu faço bem não porque eu quero ser bem visto. Eu faço bem ao outro não porque é uma obrigação. Eu faço porque Jesus me faz bem. Eu amo o próximo não porque é uma obrigação. Eu amo o próximo porque eu sou amada. Porque eu sou amado. Eu faço o que Jesus fez por mim. Aquilo que Jesus fez por mim é o que eu vou fazer pelo outro. E isso vai ser naturalmente, isso não é forçado. Quanto mais você conhece Jesus e o que Ele fez por você, mais você vai querer fazer pelo outro. E aí fica fácil amar. Fica fácil amar os nossos inimigos. Porque nós éramos inimigos de Deus quando a gente fazia o mal. Mas Jesus veio para que a gente pudesse nos reconciliar com Deus. Hoje você não precisa mais se sentir culpado para buscar Deus. Você não precisa mais ter aquele sentimento de será que Deus tá zangado comigo? Será que Deus está triste comigo porque eu falhei? Não. Ele simplesmente está lá, ó, de braços abertos. Sabe quando uma criança cai, se machuca, que ele vem correndo para sua mãe ou para o seu pai e abraça e encontra consolo? É assim que Deus quer que a gente faça. Quando a gente se machuca, quando a gente peca, quando a gente comete um erro, a gente não fica, meu Deus do céu, Deus está chateado comigo, Deus agora ele está zangado comigo. Não, ele está ali de braços abertos falando, vem cá, deixa eu te consolar. Deixa eu te mostrar que mesmo que você tenha caído nisso aqui, eu continuo te amando. E eu vou te mostrar o caminho certo. E você vai vencer. E você, quando você pensar em cair de novo, em pecar de novo, eu vou te mostrar que tem um caminho melhor para você. E é isso que Deus faz. Ai, gente, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Assim como o sumo sacerdote da primeira aliança levava o seu sangue para o lugar santíssimo, uma vez por ano fazia a expiação anual, Jesus levou o seu próprio sangue até lá e fez uma eterna redenção. Eterna, gente. Isso significa para sempre, é definitivo. A gente precisa entender isso. E isso acalma o nosso coração, porque quando a gente lê isso, a gente entende o que Jesus quis dizer, que ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Foi Deus quem me deu vocês. Ninguém pode arrancar vocês da minha mão. Ninguém pode arrancar vocês da mão de Deus. Porque é definitivo. A menos que você escolha renunciar à sua fé, você não vai perder a sua salvação. Você não vai deixar de ser salvo. Deus não escreve o teu nome lá no livro da vida, aí você comete um erro, ele vai lá e apaga. Aí você acerta de novo, aí ele vai lá e escreve de novo. Aí você comete um erro, ele vai lá e apaga. Faz sentido isso, gente? Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe da tua vida antes mesmo de você nascer. Foi Ele que te projetou. Foi Ele que te criou. Será que Ele não sabia que você ia escolher as suas escolhas? Então que você possa ter certeza da sua salvação. Que você possa descansar nisso. Ele te salvou. Se você crer nisso, se você entender que você é pecador,
e que você precisa de um Salvador, que é Jesus, e permitir que Ele transforme o seu coração de dentro para fora, então tenha certeza que você é salvo. Tenha certeza que você não vai perder a salvação. É Ele que vai te capacitar a permanecer fiel até o último momento. Que Ele traz a perseverança, que Ele que nos fortalece para a gente perseverar até o fim na fé. Ele que faz isso, então não é na força do nosso braço. A única coisa que a gente precisa fazer é descansar nele, confiar que Ele está fazendo, confiar que Ele está nos transformando e alinhar o teu coração ao coração de Deus, declarando aquilo que Ele fala sobre você. Uma oração que eu gosto de fazer, que eu até fiz esses dias e que Ele me respondeu, porque Ele responde todas as suas orações. E se você não está sendo respondido, é porque você não está falando aquilo que Ele disse sobre você. Se você pede uma coisa que Ele já te deu, então não vai acontecer. Você precisa acreditar que tudo já foi feito, que Ele já te deu tudo em Cristo. E tomar posse disso, até que torne realidade na sua vida, tá? Nossos pecados eram coisas pequenas que poderiam ser varridas, mas a nossa natureza pecaminosa exigiu que o próprio Filho amado de Deus se tornasse pecado, para que pudéssemos nos tornar nele justiça de Deus. Ele tomou o nosso pecado para que pudéssemos nos tornar justos. Ele assumiu nossa morte espiritual para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele tornou o nosso ostracionismo, nossa natureza escrita, para que pudéssemos tornar filhos do Pai. Foi que imensurável graça de Deus revelada no sacrifício de Jesus. Ele carregou seu próprio sangue para o lugar santíssimo celestial. Em vez de fazer expiação anual, deu-nos uma eterna redenção. Aí aqui em Hebreus está falando assim, Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, e em todos os seus aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fez a propiciação pelos pecados do povo. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Deus tinha de ser satisfeito, as reedificações de justiça tinham de ser atendidas. Por isso ele foi feito pecado, esteve sob condenação, e durante 3 dias ele foi feito pecado. E ele esteve trancado, esses 3 dias e noites, no inferno, a prisão da morte. A Suprema Corte pôde justificá-lo por completo, como nosso substituto, e declará-lo completamente justo. Ele atendeu às exigências da justiça e foi liberado. A seu respeito declara o Senhor: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Em que dia ele foi gerado? No 3º dia, no cárcere da morte, quando Jesus nasceu de novo do Espírito. Esse foi o seu nascimento, quando nós fomos recriados, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus. Lá, ele foi justificado em Espírito. Ele não somente foi declarado justo, como também foi feito justo com a exata natureza de Deus. Então, tendo sido feito justo, tendo vencido Satanás, despindo-o de sua autoridade, ele ressurgiu dentre os mortos. E a Suprema Corte do Universo colocou um selo de total aprovação em sua obra por nós. Em seguida, ele entrou no lugar santíssimo e assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Ele fez a propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação significa substituição. Por isso, ele fez a substituição pelo pecado do povo. Tendo ele mesmo sofrido ao ter sido tentado, é capaz de socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus 3, versículo 1 diz: Portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial. Fixem os seus olhos e pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O cristianismo é chamado de uma confissão. A obra terminada de Jesus Cristo igualmente pode ser chamada de confissão, pois é algo que precisa ser declarado. Agora você pode entender Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tá vendo? Aqui não tá escrito se pecar, não vai pro céu não. Aqui tá falando o quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O cristianismo é uma confissão da obra terminada de Jesus, é uma confissão de que ele está assentado à direita do Pai.
havendo nos redimido perfeitamente. É uma confissão da nossa filiação do lugar em Cristo, de nossos direitos e privilégios. É uma confissão da nossa supremacia sobre doenças e fraqueza, sobre Satanás em nome de Jesus. Que confissão! O texto de Hebreus 4, 14 ao 16 leva-nos a um passo adiante do desenvolvimento desse ministério de sumo sacerdote de Jesus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou ao céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não há como temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de cada necessidade. Gente, esse capítulo é bem longo, eu fiquei comentando bastante aqui, para não ficar tão longo e cansativo para vocês, a gente vai parar aqui. E só para completar isso aqui que ele falou, Jesus ele passou por todo tipo de tentação quando ele veio ao mundo. Então ele sabe bem o que a gente sente, o que a gente passa, e quando a gente erra, quando a gente comete um pecado e o inimigo vai nos condenar, vai falar tipo: olha aí, Deus, olha, teu filho amado cometeu um erro, cometeu um pecado. Vai deixar? Vai ficar tudo bem? Aí Jesus, ele, como nosso advogado, ele vai falar assim: Pai, eu sei o que ele passou. Eu também passei por isso, eu sei o quanto que é difícil. E ele intercede por nós. E Deus, ele não olha mais pra gente como um pecador. Ele olha pra nós e vê que a gente está selado com o sangue de Jesus. E ele vê em nós o sangue de Jesus. E por isso que a gente é perdoado. Quando você vai à presença de Deus, ele não te vê mais como um pecador, ele te vê como filho, porque Jesus já te purificou com o sangue dele. O sangue dele foi suficiente para te purificar de uma vez por todas. Então, se você é uma pessoa que se sente culpado, que se condena, momentos de condenação, de culpa, e acha que Deus tá magoado com você, que tá chateado com você, que tá bravo com você, você pode descansar o seu coração, porque ele não tá. Ao contrário, ele tá ali de braços abertos, esperando para que você possa falar: Pai, olha, eu tô machucada, eu errei aqui de novo, eu tento fazer o certo, mas eu não consigo, me ajuda. E ele vai te ajudar, porque foi isso que ele fez, enviando Jesus para te salvar e para que o Espírito Santo possa morar no teu coração e te mostrar o caminho certo. Você já percebeu que quando você vai fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, algo dentro do teu coração te perturba? Você às vezes desiste de fazer porque tem algo dizendo dentro do teu coração que não é certo? Isso é o Espírito Santo te mostrando o caminho. Então, que você possa hoje ter essa certeza que, se você crer em Jesus e acreditar de todo o seu coração, permitir que ele te mostre o caminho certo, que você é salvo, você pode descansar o seu coração, que Deus te ama, independente do que você fizer, independente do que você fez no passado, independente do que você vai fazer no futuro. Só permita que ele te conduza. Quando você for acordar, em vez de pegar o seu celular, em vez de já se preocupar com um montão de coisas que você tem para fazer, pergunta: Deus, o que você tem para mim hoje? Qual é a tua vontade para mim hoje? Me mostra o caminho, não permita que eu ande fora do teu caminho. Me incomoda se eu for fazer algo que não for da tua vontade. Porque eu sei também que quando eu não ando na tua vontade, isso está prejudicando a mim. Isso não está fazendo mal direto para Deus, mas faz para você. E quando você sofre, Deus sofre com você. Ele não quer te ver mal. Ele não quer te ver sendo machucado. Eu estava lendo em Isaías, e Deus estava enviando o profeta Isaías para falar com o seu povo, para eles se voltarem a Deus, porque eles estavam indo pelo caminho totalmente errado, de pecado, de se machucarem. E Deus fala assim, que se ele pudesse, ele se escondia. Se ele pudesse, ele ia para uma cabana ficar quietinho para não sofrer. Porque ele via as pessoas se machucando, se distanciando dele, e ele não podia fazer nada para as pessoas terem essa noção que eles estavam se machucando, que o pecado faz mal para eles.
E ele sofria com aquilo, ele chorava. Na palavra estava falando que ele estava chorando ao ver as pessoas se machucando e não percebendo isso. Que ele estava ali de braços abertos, esperando que o povo se voltasse a ele para que ele mostrasse o caminho, um caminho certo que não traria sofrimento para eles. E eles não estavam conseguindo enxergar. E Deus estava enviando os seus profetas para anunciar, para eles voltarem para ele. E eles não estavam conseguindo enxergar. E isso continua acontecendo até hoje. Deus está o tempo todo falando, filhos, vem para mim. Eu tenho um caminho melhor para vocês. Parem de se machucar. Parem de se iludir com as coisas que o mundo pode te dar. Quando eu falo mundo, eu não falo as pessoas. A gente confunde muito. Você não deve andar com a pessoa do mundo. Isso não significa que você tem que virar as costas para as pessoas. Isso significa que você não deve se apegar às coisas do mundo. As coisas que não te levam para Deus. As coisas que não te faz bem. E não virar as costas para as pessoas, porque ela não vive de acordo com o que você acredita. E é isso, gente. A gente continua a leitura na segunda-feira. Foi muito bom para mim, eu espero que tenha sido muito bom para vocês também e que vocês hoje possam descansar nessa verdade. Que se você crê em Jesus de todo o seu coração e que se você permitir que Ele mude a sua vida, você é salvo e você vai ser transformado de dentro para fora. Tudo que você for fazer, é Ele que vai te direcionar. Ele vai colocar no teu coração a vontade de fazer e vai te capacitar para realizar também, tá bom? E é isso. Um beijo, fique com Deus. Até segunda-feira, às 6 da manhã. Tchau, gente.